Fala aí galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar de preposição. Mas antes de nós iniciarmos a nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, o que é a preposição? A preposição é a palavra invariável que vai ligar duas ou mais palavras, tá? Duas outras, vai dar uma relação de subordinação, vai dar uma relação de dependência de uma palavra com outra, tá bom? Quando eu digo assim, gramática do Vitor. Esse do tá me dando uma ideia de posse, tá? Sem a preposição, você falaria igual aquele pessoal do filme do Tarzan. Gramática, Vitor, celular, Mônica, mim, alegre, mim, triste. Se não fosse, as preposições elas vão dar essa liberdade e vai fazer justamente a conexão entre as palavras, entre os termos, tá? Então ela vai fazer essa conexão entre uma palavra e outra. Quando eu digo assim, Genária veio de Pernambuco, Genária, Pernambuco, não. Esse de tá fazendo justamente essa ligação, tá bom? Tá me dando uma ideia de lugar. O rio secou com calor. Esse com tá me dando uma ideia de causa. Rio secou, calor. Imagina. Então, agradeça a preposição se a gente fala bonitinho. A preposição que vai permitir isso, tá bom? A gente tem as preposições essenciais e a gente tem as preposições acidentais. Vamos ver essa classificação. Preposições essenciais. Gente, você precisa saber preposição. Sabe por que você precisa saber preposição? Porque quando a gente for falar de objeto direto, objeto indireto, quem vai dar as cartas vai ser a preposição. Entende? Parece uma coisa boba agora. O que eu vou fazer agora parece uma coisa boba, mas mais à frente você precisa estar com isso aqui, ó, na corrente sanguínea, tá bom? Então, preposições essenciais são as palavras que funcionam basicamente como preposição. Então, a preposição essencial é aquela que vai funcionar basicamente, ou seja, ela veio ao mundo com cara de preposição para ser preposição. E aí, a gente tem a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per. Lembrando que nós usamos pouco per, a gente usa mais per mais o, pelo. Eu vou pelo caminho, tá? Perante, por, sem, sob, sobre e trás. Eu geralmente, quando eu estou dando aula disso, eu sempre canto escravos de Jó. Lembra? Escravos de Jó, jogavam caxangá. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, funciona assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, por, sem, sob, sobre, trás, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, por, sem, sob, sobre, trás. Mais rápido. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás, por, sem, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás, por, sem, sobre, trás. Cara, se isso aí entrar na sua corrente sanguínea, se você cantar isso 10 vezes, você está salvo na hora da prova. O que eu tive de aluno que falou assim, Vitor, na hora da prova, quando eu vi objeto direto e indireto, eu só lembrei de você cantando música da preposição. Me salvou. Salva. Tá? Preposições acidentais. O que seria uma preposição acidental? Ela não é preposição. Ela não veio ao mundo para ser preposição. Ela não nasceu para ser... Mas naquele contexto ela está funcionando como preposição. Tá? Então ela vem de uma outra classe gramatical. As mais conhecidas são como, segundo, conforme, durante, fora, exceto, consoante, visto que, tá? Mas você tem que estar sempre fazendo uma análise do contexto. Nesse caso, eu tenho uma preposição acidental. Quando eu digo assim, ó, eu fui o segundo colocado. Segundo é numeral, correto? Segundo veio ao mundo para ser numeral. Mas aí eu falo o seguinte, ajo segundo minha consciência, tá? Esse segundo está sendo aí uma preposição acidental, tá?
Locuções prepositivas. As locuções prepositivas são expressões, né? Lembrando que locução é um conjunto de palavras, né? Geralmente formada por um advérbio ou uma locução adverbial seguida de preposição. Se você não assistiu, assista a aula de advérbio. E aí eu falo que a locução adverbial eu tenho a preposição e o advérbio. Na locução prepositiva é diferente, é o contrário. Eu tenho o advérbio e a preposição. Então o advérbio vem na frente e a preposição vem depois. Quando eu digo assim, ó, através de, embaixo de, cerca de, ao lado de, tudo bem? Então cuidado, porque às vezes em concurso eles confundem o candidato nisso. Nós temos também a combinação da preposição com uma ou com outras palavras e a contração da preposição com outras palavras. O que é a combinação? A combinação, o nome já diz, ele combina, mas não tem perda. Não há alteração. Então eu tenho o a, preposição, mais o artigo o, ao. A mais o, ao. Eu tenho a, mas o pronome onde? Aonde. A contração vai ter alteração fonética. Então eu vou ter a artigo mais a preposição. E vai ser esse a com acento grave. Vai acontecer o fenômeno que nós chamamos de crase. Observa que eu não falo a. Diferente daqui que eu falo ao. A combinação eu falo ao, eu tenho o som do a e do o. Aqui não. Junta tudo, eu tenho um som só. D mais o, do. D mais a, dá. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Em mais aquela, naquela. Em mais aquele, naquele. D mais ali, dali. A, preposição, mais aquele, aquele com acento grave. Para falar sobre o valor semântico da preposição. Isso cai muito em concurso público. Por quê? Não basta você olhar para uma palavra e dizer é preposição. Você precisa analisar a função dela e você entender o que aquela preposição significa para aquele contexto. Tá bom? Então, o que é o valor semântico? Primeiro, o valor semântico é o valor de significado. Tá bom? O valor semântico é o valor que vai indicar uma significação para aquilo. Então, quando eu digo a primeira frase, peguei o livro da Carol. Você concorda comigo que essa preposição, né? Lembrando que a preposição, ela permite essa fluência da língua. Então, peguei o livro, Carol? Não. Da Carol, ó, esse da aqui vai me dar uma ideia de quê? De posse. Peguei o livro da Carol, me dá uma ideia de posse. As esculturas de cerâmica, as esculturas são feitas de quê? De cerâmica. Então vai me dar uma ideia de matéria. A matéria que as esculturas são feitas. Estar com os amigos é proveitoso. Estar com os amigos, ó, me dá uma ideia de companhia. O conhecimento é a chave para o sucesso. O conhecimento é uma chave para o sucesso. Então esse para, lembra que eu falei que para sempre vai me dar uma ideia de finalidade. Finalidade. Fiz o trabalho conforme você sugeriu. Conforme vai me dar uma ideia de conformidade. Olha o valor semântico aí. Falamos sobre Guimarães Rosa, falamos sobre coronavírus. Esse sobre me dá uma ideia de assunto, o assunto no qual nós falamos. O garoto se feriu com a faca, ele poderia ser ferido com muita coisa. Então esse com vai me dar uma ideia de instrumento. Aguardávamos com ansiedade o teste de gravidez. Esse com me dá uma ideia de modo. O modo que a gente aguarda. O cachorro morreu de epidemia. Epidemia é a causa na qual o cachorro morreu. A plateia protestou contra a mensalidade. Esse contra é a minha oposição. Conheci uns amigos de Fortaleza.
Aqui eu tenho a ideia da origem desses amigos. Esses amigos, eles são de Fortaleza. Tudo bem? Então a gente fecha esse bloco de preposição, faz exercícios, busque questões de concurso, tá bom? E até a nossa próxima videoaula.